perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Bom dia, seja muito bem-vindo a mais um devocional desse canal. Para você que não me conhece, eu sou o pastor Alciel pela Assembleia de Deus. E você que está me acompanhando, você sabe que nós estamos fazendo uma série falando sobre os 7 princípios que nós encontramos dentro da oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso não é uma oração a ser apenas repetida, mas uma oração a ser estudada, onde nós encontramos dentro dela princípios que devem conter dentro da oração de qualquer cristão. Em Mateus capítulo 6, versículo 12, Jesus vai dizer o seguinte: e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Em algumas traduções está: perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos devem ou aqueles que nos têm ofendido. Versículo 12 de Mateus capítulo 6. Tendo o entendimento de que a oração do Pai Nosso são princípios, então acredito que você que está me acompanhando já sabe o que eu vou falar hoje. Quando Jesus fala, perdoai as nossas ofensas, ou as nossas falhas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido, Jesus está dizendo que dentro da oração deve existir um momento onde você vai confessar pecados. Você vai se arrepender dos seus pecados. Você vai falar para Ele dos pecados que você cometeu, dos erros e das falhas que você cometeu, que você tem cometido, ou pecados que você tem caído e tem errado e você não tem tido força para vencer. Esse é o momento onde você vai a Ele e vai confessar. Esse aqui é o momento que Jesus separa dentro da oração, é o momento da confissão. É o momento do pedir o perdão. É o momento onde você vai abrir o seu coração e falar tudo aquilo que está oculto aí, que você tem escondido. Então esse é o momento da oração, onde você vai confessar os seus pecados. Algumas pessoas podem dizer, pastor, mas nós não somos cristãos, Jesus ele não perdoa os nossos pecados. Primeira carta de João, no capítulo 1, no versículo 9, João vai dizer o seguinte: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Todos nós pecamos. A diferença de nós, cristãos, para aqueles que são ímpios, é que nós não vivemos na prática ativa do pecado. O pecado na nossa vida não é um estilo de vida, enquanto que o que está aí fora, a vida dele é para o pecado. Nós pecamos, mas o pecado na nossa vida ele é acidental e não proposital. Não é premeditado, mas é um acidente, o pecado na nossa vida. E sendo um acidente, existe pecados em nossas vidas e nós precisamos ir a Deus diariamente confessar os nossos pecados. O apóstolo Paulo ele vai falar sobre o acúmulo de malícia. Isso me leva a crer que existe a possibilidade de um cristão acumular, vamos dizer assim, pecados não confessados na sua vida. E a pergunta que nós precisamos fazer, que eu preciso fazer para você é: qual foi a última vez que você foi a Deus e confessou os seus pecados? Qual foi a última vez que você foi em oração diante de Deus e confessou as suas falhas? Falou para Deus tudo aquilo que você tem cometido? Falou para Deus tudo aquilo que você tem feito, os erros que você tem cometido, as falhas que você tem cometido? É necessário nós irmos a Deus e confessar os nossos pecados. Nós precisamos fazer isso. Confessar os nossos pecados diariamente, porque nós pecamos. Aí você pode dizer, pastor, mas que pecado eu vou confessar? Você pode ter cobiçado alguém na rua. Você pode ter cobiçado um homem na rua, uma mulher na rua. Isso é pecado diante de Deus. Você pode ter mentido. Você pode ter se irado com alguém. Você pode ter xingado. Você pode ter falado alguma palavra que pode ter ferido alguém, né? Você pode ter se irado contra alguém. Você pode ter imaginado alguma coisa que para Deus constitui esse pecado. Se irado na sua mente. Imaginado, sei lá, você matando alguém. Você se deitando com uma mulher que não é sua, ter tido uma imaginação impura. Você pode ter invejado a coisa de alguém, alguma coisa, algum bem que alguém possa ter, você pode ter invejado, você pode ter cobiçado. Então existe uma série de pecados que você pode ter cometido. E também nós sabemos, lendo a Bíblia, que pecado não é só quando você pratica algo, mas quando você deixa de praticar. Tiago vai dizer que aquele que sabe fazer o bem, mas não faz, comete pecado. Então se você deixou de fazer alguma coisa boa que você poderia ter feito para alguém, então você também está pecando. Então você peca tanto praticando quanto deixando de praticar aquilo que é certo. Então você comete pecado. Então Jesus nos ensina nesse princípio que nós precisamos ir a Ele em oração e confessar os nossos pecados. Você tem que ir a Ele e abrir o teu coração e falar dos teus pecados para Ele. Mas Jesus ele acrescenta ainda nesse princípio o seguinte,
Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Jesus está dizendo o seguinte: só vai haver perdão para você se você liberar perdão para aquele a quem te ofendeu. Porque muitas das vezes a gente passa por situações em que as pessoas pecam contra a gente, ferem, né, de alguma maneira a nossa índole, a nossa vida, a gente fica triste com alguma coisa que alguma pessoa faz e a gente guarda aquela mágoa. E isso é muito perigoso, porque quando você for em oração diante de Deus confessar o teu pecado, Ele não vai liberar perdão para você se você não perdoar. Então isso aqui é um princípio do reino. Eu preciso perdoar para ser perdoado. Se eu não perdoo, eu não sou perdoado. Então nós precisamos rever isso aqui também. Se não existe mágoas em nossos corações, se não existe alguma coisa aí que eu estou guardando, que eu não quero liberar perdão para o meu irmão, tem alguma coisa aqui que está guardado que eu não quero de maneira nenhuma abrir mão, deixar perdoar aquilo que aquela pessoa fez para mim. Se eu não fizer isso, se eu guardar essa mágoa, Deus também não te perdoa. É como se Deus estivesse dizendo: você não quer perdoar, eu também não vou perdoar você, e pronto. Você precisa perdoar para que eu perdoe você. Amém? Então nós venhamos aprender esse princípio dentro da oração do Pai Nosso. Confessar nossos pecados, mas também perdoar aqueles que pecarem contra nós. Feche seus olhos, vamos orar nessa manhã. Soberano Deus, graças te damos por mais um dia. Muito obrigado por mais uma oportunidade de vida que o Senhor tem nos dado. Pai Santo, eu te peço, leva-nos, Espírito Santo, ao arrependimento, à convicção de pecado, ao abandono dos nossos pecados. Leva-nos, Senhor, a confessar as nossas falhas, nossos erros, todos os pecados ocultos que estão escondidos em nosso coração. Leva-nos a confessá-los diante da Tua presença. Possamos abandoná-los, Senhor, e também possamos, pelo Teu Espírito, pela ajuda do Teu Espírito Santo, perdoar aquelas pessoas que nos ofenderam. Possamos abandonar, Senhor, toda a mágoa, toda a tristeza, todo o rancor em nosso coração contra aquelas pessoas que podem nos ofender ou pessoas que nos ofenderam. Nos ajude a perdoar, Senhor, e ficar com o coração limpo e leve diante da Tua presença, para que possamos receber o Teu perdão sobre os nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém. Se você não é inscrito, já se inscreve, deixa o seu like e até o nosso próximo vídeo falando sobre o próximo princípio que nós vamos abordar no próximo vídeo. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.